Houve um tempo que Lionel Messi era um estranho em sua própria casa. Para o mundo, ele era um gênio intocável do Barcelona. Para a Argentina, ele era apenas o garoto que falava com sotaque espanhol e que se escondia nos momentos mais decisivos. Enquanto o planeta aplaudia, seu próprio povo vaiava. Chamavam de traidor, de mercenário e o pior de todos os insultos. Diziam que ele nunca seria o Maradona. O ódio era tão palpável que em 2016, com a alma estraçalhada por 3 finais perdidas, Messi desistiu. Ele largou a camisa 10 e disse ao mundo: a seleção pra mim acabou. A verdade é que já deu, são 4 finais perdidas. Que já tá, são 4 finais perdidas. Mas o futebol é o mestre da ressurreição. 16 anos depois de sua briga, o homem que foi odiado precisou se tornar o verdadeiro argentino. Brigar como um guerreiro de rua e sentir a dor de um povo para finalmente ser aceito. Hoje a gente vai estar entendendo toda a trajetória de Lionel Messi em Copas do Mundo, para assim chegar ao seu destino final, o título. Do banco de reserva em 2006 até ser eterno em 2022. Essa é a história do homem que precisou ser expulso do seu próprio país para voltar a ser um deus absoluto do futebol. Lionel Messi não estreou pela seleção argentina. Ele foi convocado para acabar com o vazio que tinha no país. Desde 86, a Argentina buscava desesperadamente o herdeiro de Diego Maradona. Aos 18 anos, com um rosto de menino e futebol de gigante, Messi carregava a pressão de ser a salvação de um povo que não aceitava nada mais nada menos que a perfeição. Mas havia um problema: ele era visto como um estrangeiro. Criado na Espanha, Messi precisava provar para o povo argentino que o seu sangue era tão celeste e branco quanto de quem nunca saiu de Rosário. A Argentina na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, era um time estrelado, comandado por José Pekerman, com nomes entre Riquelme e Crespo. Messi era apenas a joia dessa seleção que o mundo estava querendo ver. Na fase de grupos, o brilho foi imediato. Ele entrou contra a Sérvia e Montenegro para se tornar o argentino mais jovem a marcar em um Mundial, mas o brilho parou por aí. Nas quartas de final contra os donos da casa, a Alemanha, o técnico Pekerman tomou uma decisão que assombraria a Argentina por anos. Enquanto o jogo corria e a seleção estava sendo eliminada, ele decidiu de não estar colocando o Lionel Messi na partida. Messi permaneceu sentado. A imagem de Lionel Messi, desolado, olhando para o nada enquanto os companheiros choravam, foi o primeiro de um grande trauma da sua carreira na seleção. O prodígio que deveria salvar a nação terminou sua primeira Copa como um mero espectador da própria tragédia. Foi aí que ele entendeu que o caminho seria mais doloroso do que ele esperava. Entre 2006 e 2010, Lionel Messi deixou de ser uma promessa para se tornar um dono do futebol. Sob o comando de Pep Guardiola, ele se tornou um grande astro, um craque, conquistando títulos, recordes e sua primeira bola de ouro. Chegou à África do Sul não apenas como protagonista, mas como o sucessor natural da seleção. E para completar o roteiro místico, o destino colocou ao seu lado, no banco de reservas, o maior ídolo da história, Diego Armando Maradona. Dessa vez seria o seu técnico. A Copa de 2010 na África do Sul foi ainda mais dolorosa para Lionel Messi. Ele jogou bem, criou chances e foi o centro de tudo, mas a bola simplesmente se recusava a entrar. Pela primeira vez, o melhor do mundo tinha acabado a Copa inteira sem marcar um mísero gol. Enquanto no Barcelona o time jogava perfeitamente para ele, na seleção de Maradona o esquema era o caos e a paixão, bem no estilo de raça argentina. O desgaste começou a aparecer. A eliminação humilhante de 4-0 para a Alemanha nas quartas de finais foi um grande golpe. A imagem de Messi saindo cabisbaixo começou a alimentar um monstro na imprensa argentina. Diziam que ele guardava os gols apenas para o clube e que a camisa da seleção pesava demais nos seus ombros. O herdeiro estava sob suspeita. Entre 2010 e 2014, Lionel deixou de ser apenas um jogador para se tornar uma lenda viva na Espanha. Ele empilhou títulos, quebrou recordes de gols que duravam décadas e já estava com 4 bolas de ouro. No Barcelona, ele era um deus inquestionável. Na Argentina, ele ainda era um mistério a ser resolvido. Em 2014, Messi chegou ao Brasil com uma missão que ia além do futebol. Ele precisava vencer a Copa e nada mais, nada menos melhor que vencer no Brasil, o grande rival, né? Na fase
fase de grupos, Messi foi o gênio que o país pedia. Ele decidiu jogos nos últimos minutos, marcou gols antológicos e carregou uma seleção operária nas costas. Ele não era apenas o camisa 10, ele era o capitão, o líder silencioso. A Argentina avançava não com o brilho de 86 com Maradona, mas sim com a resiliência de um grande homem que sabia que aquela era a melhor chance de calar a boca dos argentinos que odiavam. Dia 13 de julho de 2014, o Maracanã. A redenção estava a centímetros de distância. Messi teve a bola do jogo, mas o chute que costumava entrar no Barça, dessa vez, tirou tinta da trave. Enquanto a Alemanha marcou na prorrogação, o sonho de uma nação e a paz de um gênio foram estraçalhados. Messi foi o eleito o melhor jogador da Copa, mas aquele troféu em suas mãos parecia ser uma tonelada. Ele não queria o prêmio individual, ele queria o abraço de seu povo. A ferida no Maracanã não apenas bateu na trave, ela deixou uma cicatriz que Messi admitia anos depois que o faria acordar no meio da noite por muito tempo. Após a ferida de 2014, o destino foi ainda mais cruel com Messi. 2 finais de Copa Américas perdida pro Chile nos pênaltis. Em 2016, no vestiário em Nova Jersey, ele desabou. Com os olhos vermelhos e a alma estraçalhada, ele soltou as palavras que a Argentina jamais pensou em ouvir: a seleção pra mim acabou. Naquele momento, Messi disse que se sentia diante de um país que não o amava. O adeus durou apenas 2 meses. A nação o trouxe de volta. Mas aquela Argentina que o recebeu estava numa guerra tática muito complicada. Sem o processo claro e sob o comando de Jorge Sampaoli, Messi precisou se transformar em um herói solitário nas eliminatórias. Em uma noite mágica no Equador, ele carregou o time inteiro nas costas para garantir a classificação. Ele voltou por amor, mas o que esperava na Rússia era outro pesadelo. A Copa de 2018, na Rússia, foi o retrato de desorientação. Messi parecia carregar não apenas a bola, mas todos os problemas da Federação Argentina. Ele errou um pênalti contra a Islândia e viu o time ser atropelado pela Croácia. No jogo decisivo contra a Nigéria, ele ainda jogou muito bem, fez um golaço, desafiou as leis da física, mas era pouco. A eliminação precoce contra a França é em um jogo onde ele deu de tudo, mas o time não acompanhava, parecia o capítulo final de uma história triste. Messi saiu da Rússia com 31 anos, com o mundo convencido de que ele jamais levantaria o troféu que tanto queria. O mundo viu Messi chorar em 2021, não de dor pela seleção, mas pela despedida traumática do Barcelona, o clube que foi sua casa por 21 anos. No PSG ele viveu um período diferente, foi onde que mudou algo dentro dele. Enquanto no clube era um trabalho para erguer o Paris, na seleção ele se tornava uma religião. Sob o comando questionado de Lionel Scaloni, a Argentina parou de procurar o novo Maradona para construir um exército ao redor do velho Messi. Nascia a Scaloneta, um grupo de jovens que cresceram vendo Messi na TV e agora estavam dispostos a fazer de tudo, batalhar por Lionel Messi. A Argentina finalmente entendeu como funcionava a festa. Eles pararam de pedir que o Messi fosse o sistema e eles se tornaram o sistema para Lionel Messi. Jogadores como Depou, Enzo Fernandes viraram seus cães de guarda, protegendo o gênio com unhas e dentes, e com isso Lionel Messi mudou. O jogador silencioso começou a gritar. O craque moldado na Europa deu lugar a um argentino raiz, raçudo e provocador. Nas eliminatórias para a Copa de 2022, a Argentina não apenas jogava, ela atropelava. Chegaram ao Catar com 36 jogos de invencibilidade e um Messi que não era mais o bom moço. Ele agora tinha o espírito das ruas de Rosário em cada dividida. Pela primeira vez em 5 Copas, Messi não estava sozinho. Ele era um general do exército. A torcida que antes o vaiava, agora cantava seu nome. Aquele jovem que parecia que não tinha um amor à pátria tinha morrido. Em seu lugar estava o capitão porradeiro, que peitava juízes, encarava rivais e carregava a alma de um país inteiro nas chuteiras. O Brasil e o mundo olhavam com medo. A Argentina não tinha apenas o melhor jogador, ela tinha um grupo que jogaria por Messi até a última gota de suor. O palco estava montado para o maior acerto de contas da história do futebol. A Copa do Mundo de 2022 no Catar começou com um pesadelo.
A derrota para a Arábia Saudita parecia o último prego no caixão de um gênio em Copas, mas Messi não aceitou o fim. Contra o México, ele tirou um coelho da cartola e salvou uma nação inteira de ser eliminada precocemente. A partir dali, vimos o nascimento de Messi, agressivo, líder e letal. Nas quartas de final contra a Holanda, o mundo viu Messi porradeiro, que peitou rivais e soltou aquela grande frase que virou um mantra argentino. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Ele finalmente estava falando a língua das ruas de Buenos Aires. 18 de dezembro de 2022, Estádio Lusail, a maior final da história das Copas do Mundo. De um lado, a juventude explosiva de Mbappé, do outro, a última dança do rei. Messi abriu um placar e parecia ter o jogo nas mãos, mas o destino queria testar seu coração até o limite. Mbappé empatou. Messi marcou de novo na prorrogação. E a França empatou outra vez. Foram 120 minutos de tortura divina. No último lance, Martínez fez aquele milagre que a gente sabe, né? Nos pênaltis, o silêncio de um planeta inteiro. Quando Montiel balançou a rede, o tempo parou. Messi caiu de joelhos, não de dor como em 2016, mas porque o peso do mundo finalmente tinha saído de seus ombros. Lionel Messi terminou o Qatar com números que desafiam a lógica: 7 gols, 3 assistências e o recorde de 26 partidas em Copa. Ele se tornou o primeiro jogador a marcar em todas as fases de mata-mata em uma única edição, mas o troféu não foi o de ouro. A maior conquista que Messi fez foi o amor incondicional de seu povo. O garoto, que era chamado de espanhol, agora é o deus inquestionável da Argentina. Ele não precisava da Copa para ser maior da história, mas o futebol precisava desse título para ser justo com seu maior gênio. A redenção está completa. Lionel Messi foi campeão em 2022 da Copa do Mundo. Dale, campeão! Dale, campeão!